Vamos calcular agora outra medida de dispersão, que é o coeficiente de variação. Para quem já sabe calcular uma média e já sabe calcular um desvio padrão, ele é bem simples. A fórmula dele é o seguinte, ó, coeficiente de variação é igual o desvio padrão dividido pela média, e aí eu multiplico por 100%. Na verdade, eu vou transformar isso em porcentagem. Eu faço essa divisão aqui do desvio padrão pela média, e aí eu transformo o valor em porcentagem, tá? Só para dar esse grau, esse resultado aí em termos percentuais. Basicamente é isso. Bom, e por que a gente usa esse coeficiente de variação? Se vocês leram a apostila e provavelmente fizeram o exercício, vão ver que a maioria dos casos que a gente fez aí, se não todos, a média era igual. Ou se não era igual, era bem parecida. E principalmente, as unidades de medidas que estávamos trabalhando eram as mesmas. Por exemplo, se eu estava mexendo lá no exemplo da festa, eu estava trabalhando com a idade das pessoas. Então, na outra festa, eu estava trabalhando com a idade das pessoas também. E às vezes as idades eram bem semelhantes, a média era a mesma, tá? A média pode até ser parecida, mas enfim, frequentemente a gente faz essas comparações entre coisas parecidas, médias parecidas, medidas do mesmo tipo, mesma unidade de medida, tá? Só que assim, por exemplo, mesmo que seja a mesma unidade, como por exemplo idade, se eu comparar um grupo de crianças e comparar um grupo de adultos, a média aí vai dar uma diferença muito grande. E aí fica difícil para eu olhar para o desvio padrão de coisas que têm médias tão distintas e dizer qual deles está mais disperso apenas pelo número do desvio padrão, que obviamente possivelmente pode dar uma diferença razoável, né? Eu não vou conseguir saber em proporção à média. Outra coisa que se tem é quando eu calculo aí neste exemplo, por exemplo, de um time de basquete, eu tenho as alturas e os pesos dos jogadores. Aí eu quero comparar essas medidas e quero saber o que varia mais. Varia mais a altura dos jogadores ou varia mais o peso dos jogadores? Se eu simplesmente calculo a média e o desvio padrão aí, eu vou ficar meio perdido, porque são coisas completamente diferentes. Então, esta eu diria que é a função do coeficiente de variação. Por quê? Porque ele vai dar esta medida em termos percentuais em relação à média, ou seja, você vai ter uma porcentagem de variação em relação à média. Veja que o desvio padrão que a gente já sabe como calcular, a média que a gente já sabe como calcular, e eu só tenho uma divisão entre os dois. Tá? E aí eu transformo isso em uma porcentagem. Bom, eu não vou fazer isso aqui manualmente, então coloquei numa planilha para nós vermos como fica. Vamos lá. Já tinha começado a fazer aqui. Deixa eu transformar tudo em número geral. Pronto. Vou apagar. Ó, vou calcular a média disso aí. Qualquer planilha eletrônica vai fazer mais ou menos a mesma coisa, tá? Não precisa ser no Excel. Igual média. Seleciono os dados. Pronto. A média é aproximadamente 1,85. Aqui eu vou calcular de novo. Ó. Igual média. Vou fazer diferente. Ó. Meu primeiro peso está ali na coluna E, linha 18. Então, é 18, 2 pontos. E o último está na E, 29. E, 29. Ele selecionou tudo para mim. Fecho o parêntese. Tá aí. Aproximadamente 85 quilos é a média para os pesos. Desvio padrão igual desvio. Como eu disse a vocês, ó, tem vários desvios padrões aí, ó, desvio médio, tem várias coisas, né? Mas ó, desvio padrão amostral, se você tiver usando uma amostra, e desvio padrão populacional. Vamos usar esse populacional porque foi de fato o que nós aprendemos aí, foi a forma que deixamos na apostila, né? Desvio padrão populacional destes valores aqui. E desvio padrão populacional destes valores aqui. Bom, vou calcular o coeficiente de variação aqui, tá? Então, para a altura, nós temos média de 1,85 aproximadamente, tá, gente? Ó, para a altura, média. Temos a média para a altura de 1,85
aproximadamente, e temos um desvio padrão de 0,08, se eu não me engano, não foi isso? 0,08. Pronto. Qual vai ser o meu coeficiente de variação para a altura? Olha só, coeficiente de variação, a gente pega o desvio padrão e divide pela média. Para esses dados aí, eu vou ter aproximadamente... Opa, que isso aqui? (0,08) dividido por 1,85. Aproximadamente, né, com essas aproximações que eu adotei, 0,043, tá? Multiplicando por 100, eu vou ter 4,3%. Vou arredondar aí para aproximadamente 4,3%. 4,3%. Então, para as alturas em metros, 4,3%. Uma média de aproximadamente 1,85 metros. Desvio padrão de aproximadamente 0,08 metros. Coeficiente de variação de 4,3%. Do que em relação à média, tá? Esse desvio padrão aí em relação à média. Vamos fazer a mesma coisa para os pesos. 85 e 8,3 vai ser a aproximação que eu vou adotar ali, tá? Então, 85 quilos foi o meu peso médio. 8,3 quilos foi a minha variação média. Não, foi 8,03. Foi isso aí, 0,3. Então, meu coeficiente de variação aqui foi da altura, tá? E aqui o coeficiente de variação do peso. Vamos lá. Desvio padrão dividido pela média. Aí eu vou multiplicar esse resultado por 100. Agora eu já vou fazer direto, tá? 100%. Tá? Ali eu não fiz a conta na calculadora e depois que eu transformei em porcentagem. Agora eu já vou fazer direto aqui, ó. 8,03 dividido por 85, aproximadamente 0,094 vezes 100, 9,4. Vou arredondar para 9,4. 9,4%. 9,4%. Vamos ver no Excel. Como é que eu faria o desvio padrão? Igual. Eu pego o desvio padrão, não. Coeficiente de variação. Olha só. Aqui eu já vou multiplicar por 100, tá? Multiplicar por 100 vezes. Pego o desvio padrão e divido pela média. 4,51%. Se eu colocar em porcentagem, ele vai me dar um número muito grande. Tem que tomar esse cuidado aqui com o Excel, tá? Então, vamos lá. Vou tirar essa divisão por 100, porque quando eu transformo em porcentagem, ele já fez isso aqui, ó. Vou simplesmente pegar igual, desvio padrão, dividido pela média. Cuidado na hora de transformar em porcentagem. Vou aumentar aqui as casas decimais, 4,5. Por causa da aproximação, tá, gente? A aproximação que a gente pega faz muita diferença aí. Mas 4,3, 4,5 por causa da aproximação é perfeitamente aceitável. Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, ó. Vou pegar o desvio padrão, dividir pela média. O que eu vou fazer? Eu quero multiplicar isso por 100, né? Eu acho que isso não vai dar muito certo. Acabou dando. Mas enfim, o que eu queria fazer? Acabou dando porque aqui as contas são outras, tá? É multiplicação e divisão aqui, ficou bem tranquilo. Seria ideal colocar entre parênteses a fórmula, que é para eu garantir que eu vou multiplicar a coisa certa por 100. Mas como é divisão e multiplicação, a precedência aí tá razoável. Se eu transformar em porcentagem, eu vou ter aproximadamente 9,4%. Mas ali não ficou legal. Igual esse dividido por esse. Esse é o problema de transformar em porcentagem. E ajeitando aqui o número de casas decimais. Pronto. É isso.
Ou seja, nós podemos perceber que, em relação à média, é que a gente calcula o desvio padrão, a gente percebe que pelos coeficientes de variações, os pesos são mais variáveis do que as alturas. A altura varia só 4,3% em relação à média, enquanto o peso dos jogadores aí nesta amostra, neste conjunto de dados, está variando 9,4%.